Quer saber o porquê que eu insisto tanto para você fazer análise dos seus documentos com alguma empresa ou com alguém técnico específico que faz esse tipo de trabalho? Fica nesse vídeo que eu vou te contar os motivos. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lília da Simonato Cidadania e vim gravar um vídeo para você. Bom, vou começar esse vídeo pedindo para você que se começou a assistir esse canal agora e ainda não é inscrito, para já se inscrever no nosso canal, para você clicar no sininho, né, e ir lá no Instagram, seguir a gente no Instagram, porque no Instagram você vai ver atualizações aqui da Simonato diariamente, tá bom? E claro, se gostar do vídeo, por favor, deixe um like para a gente poder conseguir entrar aí no algoritmo do YouTube e poder estar mais presente nas suas atualizações, tá bom? Bom, gente, hoje eu quero falar especificamente de um tema que muitas vezes ele é descartado pela aquela pessoa que está com interesse de começar e fazer o seu processo de cidadania. Às vezes essa pessoa descarta esse tema porque ela acredita que isso é um dinheiro gasto em vão. Porém, você vai entender no decorrer do vídeo o quanto esse tema é importante. E sim, hoje eu vou falar sobre análises de documentos, tá? E o que é que significa análise de documentos? Bom, quando você está aí iniciando a sua trajetória na montagem e estruturação das certidões que compõem o seu processo para o reconhecimento de cidadania, você vai se deparar com uma documentação muito antiga, né? E a documentação, quanto mais antiga, mais ela padece de problemas, né? Estamos falando ali de uma documentação que foi escrita, né, manualmente, manuscritamente, vamos dizer assim, de maneira muito rudimentar, né? Às vezes ali mais de 150 anos atrás. E essa documentação, ela é construída de geração para geração, né? O que é que quer dizer isso? Quando eu faço uma documentação da onde a pessoa, né, lá do cartório tem pouco conhecimento ou até pouco recurso para fazer essa documentação, mais complicada ela vai ficando na hora de escrever essa documentação. E sim, gente, antigamente acontecia que os oficiais de cartórios, né, não eram oficiais ali exímios que tinham português correto e sabia de fato escrever. Além desses pontos, também a grafia ela vai mudando, né, conforme o tempo, conforme os anos vão tendo ali atualizações da forma de escrever uma palavra, de escrever outra palavra e tudo mais, né? Termos coloquiais e etc. Então, imagine vocês que o bisavô de vocês, né, o italiano, que imigrou da Itália, que não falava a língua portuguesa, né, chegava no Brasil, constituía família. E o primeiro passo dele constituir essa família era ir ao cartório para fazer o seu casamento. Porém, esse italiano geralmente não falava português. Esse italiano geralmente ele era analfabeto, tinha pouca instrução, tá? Porque uma pessoa com instrução e tudo mais, ela não vai migrar para um outro país assim no intuito de fazer a sua vida melhor, né? Então, essa pessoa chegava lá no cartório ou até mesmo na igreja e ela ia, né, da maneira dela explicar e contar e conversar e mostrar os documentos quando ela tinha documentos para mostrar, né, para o oficial do cartório, e ele ia fazer ali o registro de casamento e tal, né? Geralmente naquela época, não sei se vocês sabem, mas se a pessoa que fosse fazer, né, que fosse casar, ela não tivesse o seu documento de nascimento, ele se autorregistrava naquela data para poder ter um documento e assim, né, digamos assim, correr o proclamas de casamento dele com a digníssima esposa ou da esposa com o digníssimo marido, tá? Então, imagine vocês que virava uma conversa de maluco, né? Um escrivão que de uma certa forma, um oficial de cartório que de uma certa forma não tinha total conhecimento,
e um italiano que, teoricamente, não falava português e tinha pouquíssima instrução e às vezes nenhuma, às vezes era de fato analfabeto, né? Então, os erros começavam ali, né? A partir do primeiro documento que era feito desse italiano aqui no Brasil, é que começavam a existir os erros, tá? Vamos dizer, vou dar um exemplo muito clássico aqui de um sobrenome que se chama Ricci. O Ricci italiano, ele é escrito com R-I-C-C-I, tá? Assim como Gucci. Gucci italiano é escrito G-U-C-C-I. Imagine você um italiano com um desses sobrenomes. Chegava lá para o oficial do cartório e falava assim: eu me chamo Giuseppe Gucci ou Giuseppe Ricci. Como vocês acham que esse oficial ia escrever esse sobrenome? Provavelmente esse sobrenome seria escrito em R-I-T-T-I, tá? Ou às vezes só um T-I, né? Ou às vezes, se fosse no caso aí desse exemplo hipotético do sobrenome Gucci, seria escrito G-U-T-I, tá? E aí, né, de acordo com esses exemplos que eu tô fazendo aqui, falando para vocês, é que começa, né, as grandes mudanças e trocas e grafias diversas de nome, sobrenome e etc, né? Quer ver uma outra coisa importante também e que é muito comum de acontecer? O italiano, vamos supor que ele fosse lá, né, dar os dados e fazer o pedido para o seu casamento. E aí ele nasceu em 11, né, vamos colocar aí um nome completo, 11 de julho, 11 de julho, vamos colocar essa data, eu vou mostrar para vocês o porquê. O número 11 em italiano se lê undici, ok? E a palavra maio é maggio, ok? Então imagine vocês o oficial. Bom dia, senhor Giuseppe Gucci. Qual é a data do seu nascimento? 11 de maio. O que vocês acham que ele vai escrever? Provavelmente 1 de maio, tá? Perceba que nesse momento é que ocorre as grandes mudanças e alterações em nomes, sobrenomes, datas e etc, né? Então, imagine vocês também falando ali o nome da cidade onde ele nasceu na Itália, e por isso é tão difícil às vezes a gente ter essa informação no documento, né, nos documentos que compõem a linha, né? Porque o nome das cidades em italiano são bem complexos de se pronunciar, né? E existem muitas formas de se escrever esses nomes, das quais eu imagino um italiano que não fala bem o português contando esse nome para o oficial do cartório. Gente, não tem como, né? E aí começa a virar aquela baderna na documentação completa, né? E aí vamos voltar aqui o porquê da análise. Bom, acho que diante desses meus exemplos vocês já entenderam. Então, quando a gente vai colocar o processo de vocês no tribunal ou no comune lá na Itália, nós precisamos de que essa documentação esteja condizente com todo o registro e com tudo aquilo, né, que aconteceu nessa vida pregressa à imigração, tá? Então, se o italiano ele só nasceu na Itália e migrou para cá, casou aqui, eu preciso adequar a documentação conforme a certidão de nascimento dele. E aí eu traço um efeito cascata, entendeu? Que arrumo a primeira do italiano, depois arrumo a primeira geração brasileira, depois a outra, depois a outra, depois a outra, até terminar ali a geração até você, tá? Então, perceba que se eu entrego para um oficial, seja ele lá, o juiz lá no tribunal, ou o oficial do Stato Civile na comune, se eu entrego uma documentação que não conta essa história real, eu começo a levantar dúvidas, né?
E dúvidas, nenhum oficial pode fazer nenhum procedimento com dúvidas. Por isso, tá? A análise do processo aqui na Simonato é chamada de coração do processo, tá? Se eu tenho uma análise bem feita, logicamente eu vou ter um processo concluído com sucesso. Porque essa análise serve justamente para consertar esses erros. Eu sei que muitas famílias não querem alterar seu sobrenome e tudo mais, mas gente, a gente tem duas opções. Ou a família fica, ou você fica com o sobrenome inventado aqui no Brasil, ou você adere de fato ao seu sobrenome italiano, né? Correto, com a grafia correta, e aí a partir daí assume que você é um ítalo brasileiro definitivamente e que ninguém vai te tirar esse direito, tá? Então, os pontos cruciais da análise hoje, falando de processo de cidadania em pleno 2022, os pontos cruciais são grafia, datas, nomes de cidades, províncias. Importante falar que nossa análise aqui na Simonato, a gente não alinha só o lado do antenato. Por quê? Porque isso já caiu por terra há muito tempo, tá? Um homem sozinho italiano, sem se casar com uma outra pessoa, ele não constitui uma família. Então, eu estou contando a história de um casamento que gerou filhos. Por esse motivo, eu tenho que ter as duas linhas corretas, tá? E sim, às vezes requer um pouco mais de trabalho, um pouco mais de demora e um pouco mais de paciência. Mas é melhor ter essa paciência nesse início e depois ter a certeza de que o seu processo vai correr perfeitamente, do que você ter um acelero nesse momento, vamos dizer assim, né? Ganhar um pouco de prazo nesse início e ter uma dúvida lá no final se de fato essa sua análise foi bem feita, tá? Então, gente, nós aqui da Simonato entendemos durante todos esses 7 anos que nós existimos no mercado que a análise é o coração do processo de cidadania. É interessante também falar que nós aqui da Simonato somos a única empresa, tá? Eu posso falar isso com muito orgulho, somos a única empresa que fazemos todos os passos do processo. Às vezes o nosso processo leva um pouquinho mais de tempo do que o das outras empresas, porém nós somos extremamente meticulosos com relação aos critérios de análise e composição desse processo. Por quê? Hoje eu posso dizer que eu tenho 99% de processos julgados procedentes. E eu só considero esse 0,1% porque eu não sei o julgamento de um processo de hoje ou de amanhã ou depois de amanhã, tá? Mas nós nunca perdemos processo de cidadania. Né? Talvez ser tão criterioso, né, nos dá aí esse case de sucesso maravilhoso, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha entendido aí o motivo de se fazer uma análise muito bem feita, criteriosa e de preferência com alguém que tenha expertise para tal, tá? Fico aqui à disposição. Se gostou do vídeo, dá um like, entre em contato conosco se quiser colocar o seu processo de cidadania, né, tirar ele do papel e começar a realizá-lo. Conte com a Simonato, não se esquece que com a gente é preto no branco, um bacione.